neblina de Londres não era apenas um fenômeno climático para Harry, era um escudo. Arquiteto de renome, ele passava os dias restaurando as fachadas góticas da cidade, tentando consertar no concreto o que estava quebrado em sua própria alma. Naquela terça-feira cinzenta, o som de um violino cortou o ar úmido perto de Covent Garden. Era uma melodia que Harry conhecia bem demais, uma composição que ele mesmo escrevera em uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ele parou, o guarda-chuva preto pendido no ombro, e viu James. James tinha os olhos fechados enquanto o arco deslizava pelas cordas, uma expressão de dor e entrega que iluminava o rosto pálido sob a luz fraca dos postes londrinos. Harry sentiu um solavanco no peito. O destino não era apenas cruel, ele era irônico. 10 anos haviam se passado desde a última vez que vira aquele rosto, embora o visse todas as noites ao fechar os olhos. O público ao redor de James aplaudia, jogando moedas no estojo aberto, mas Harry permaneceu imóvel, como uma estátua de sal. Quando os olhos de James finalmente se abriram e encontraram os de Harry através da multidão, o tempo parou. O violino quase escorregou das mãos do músico. Você. A voz de James foi apenas um sussurro, quase engolida pelo barulho dos táxis pretos e dos ônibus de 2 andares, mas Harry a ouviu como um trovão. Ele deveria correr. Deveria desaparecer nos becos de Londres como fizera no passado. Mas as pernas de Harry não obedeceram. Em vez disso, ele deu um passo à frente, entrando no círculo de luz que cercava o músico de rua. Você ainda toca a música que eu deixei inacabada, James. Foi a única coisa que você não conseguiu levar de mim quando fugiu sem dizer adeus. Por que agora, Harry? Por que em Londres, depois de tanto tempo? A chuva começou a apertar, transformando a conversa em um momento isolado do resto do mundo. Harry sabia que não havia uma resposta simples. Ele se aproximou e estendeu o guarda-chuva, cobrindo James e seu instrumento precioso. O cheiro de James, uma mistura de resina de violino e chá Earl Grey, inundou os sentidos de Harry, trazendo de volta memórias de verões em Cambridge que ele tentara enterrar sob toneladas de trabalho e silêncio. Eu nunca realmente fui embora. Eu só me escondi onde achei que você nunca me procuraria. Mas Londres é pequena demais para nós dois, ao que parece. Você sumiu no dia do julgamento. No dia em que eu mais precisei de um depoimento que provasse que minha irmã não foi a culpada por aquele desabamento. Você era o estagiário responsável pela vistoria. Você sabia que os materiais eram inferiores. Por que você nos abandonou? Harry sentiu o peso do segredo que carregava como uma âncora em seu pescoço. Ele olhou para as mãos de James, dedos longos e ágeis que agora tremiam levemente. A verdade era um monstro que Harry alimentara por uma década. Se ele falasse, destruiria a imagem do único homem que James ainda respeitava, seu próprio pai falecido. Mas o silêncio estava matando o amor que ainda brilhava nos olhos marejados de James. James, há coisas que o tempo não pode curar, e há verdades que são piores que o silêncio. Venha comigo. A chuva está destruindo seu violino. Podemos conversar no meu escritório em Southwark. James hesitou, olhando para o homem que fora seu primeiro amor e seu maior traidor. Mas o desejo de respostas foi maior que o orgulho. Eles caminharam em silêncio pelas margens do Tâmisa. As luzes da Tower Bridge refletiam-se na água escura como cicatrizes brilhantes. Ao chegarem ao escritório de Harry, um espaço minimalista cheio de plantas e maquetes de vidro, o contraste entre as vidas que levavam ficou evidente. James era a arte crua e sofrida, Harry era a estrutura fria e calculada. Este lugar é como você, Harry. Bonito, mas sem alma. Agora, olhe nos meus olhos e me diga a verdade. Por que você não apareceu naquele tribunal? Minha família foi destruída. Minha irmã morreu com a reputação manchada, e eu passei anos tocando nas ruas para pagar as dívidas que aquela tragédia nos deixou. Harry caminhou até uma mesa de carvalho escuro e abriu uma gaveta trancada. Ele tirou um envelope pardo, desgastado pelo tempo. Suas mãos tremiam enquanto ele o entregava a James. Dentro, havia fotos originais da construção e um relatório técnico assinado não por Harry, mas por uma caligrafia que James reconheceria em qualquer lugar do mundo. Eu não fugi para me salvar, James. Eu fugi porque, se eu ficasse, teria que revelar que foi o seu pai quem autorizou a troca dos materiais por outros mais baratos para salvar a empresa da falência.
Ele me implorou para levar os documentos embora. Ele disse que você não suportaria saber que o herói da sua vida era o responsável pela morte da própria filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. James deixou os papéis caírem no chão, as fotos espalhando-se como folhas mortas. O rosto dele perdeu a cor, e ele cambaleou para trás, buscando apoio em uma das estantes de livros. O mundo que James construíra sobre a base do ódio por Harry desmoronou em segundos, revelando uma realidade muito mais dolorosa. Não. Isso não pode ser verdade. Meu pai. Ele chorou no meu ombro todos os dias. Ele disse que você era o culpado. Ele disse que você tinha sido negligente. Ele precisava de um vilão, James. E eu o amava tanto quanto você, porque ele era o homem que me acolheu quando eu não tinha nada. Eu aceitei ser o culpado para que você pudesse continuar amando a memória dele. Mas ver você hoje, tocando aquela música. Eu percebi que meu silêncio só prolongou o seu sofrimento. James soltou um riso amargo, que logo se transformou em um soluço sufocado. Ele cobriu o rosto com as mãos, e as lágrimas finalmente vieram, pesadas e carregadas de 10 anos de mágoa mal direcionada. Harry não se aproximou imediatamente, ele respeitou o luto de James pela imagem do pai. Ele ficou ali, observando o homem que amava se quebrar e se reconstruir diante de seus olhos. Então nós dois vivemos uma mentira. Você viveu como um covarde para proteger um mentiroso, e eu vivi como uma vítima de alguém que estava tentando me salvar. Como podemos sequer olhar um para o outro depois disso? Talvez não possamos. Talvez o destino tenha nos reunido hoje apenas para que a verdade fosse dita e pudéssemos finalmente seguir em frente, cada um para um lado. Harry deu as costas a James, caminhando até a janela de vidro que dava para o rio. O reflexo de James no vidro mostrava um homem exausto. Harry sentiu que seu coração estava sendo rasgado. Ele queria abraçar James, pedir perdão por ter escolhido o silêncio em vez da honestidade, mas sentia que não tinha esse direito. No entanto, o som de passos no piso de madeira fez Harry prender a respiração. James não foi embora. Ele parou logo atrás de Harry, a centímetros de distância. Você carregou isso sozinho por 10 anos. O tempo todo, eu odiei você com todas as minhas forças, e você usou esse ódio para me proteger da pior verdade de todas. Harry, olhe para mim. Harry se virou lentamente. Os olhos de James estavam vermelhos e inchados, mas havia algo novo ali, uma faísca de compreensão. A distância entre eles, física e emocional, parecia um abismo que ambos tinham medo de pular. Eu não sei se posso perdoar o que meu pai fez. E não sei se posso perdoar você por ter escondido isso. Mas eu sei que o som do meu violino sempre buscou o seu piano. 10 anos depois, o vazio ainda é do mesmo tamanho. Eu nunca parei de escrever a sua música, James. Tenho cadernos cheios de partituras que nunca ninguém ouviu. Eu as escrevi para você, esperando que um dia o vento as levasse até seus ouvidos. Com um gesto hesitante, Harry estendeu a mão e tocou o rosto de James. Foi um toque leve, quase um teste para ver se ele era real. James não se afastou, em vez disso, inclinou o rosto contra a palma da mão de Harry, fechando os olhos. O calor da pele de um contra o outro parecia derreter o gelo que Londres havia acumulado em seus corações. O que fazemos agora? O passado ainda está lá, James. Ele não desapareceu com a verdade. Agora, nós deixamos o passado no fundo do Tâmisa. E começamos a escrever uma música nova. Sem segredos. Sem mentiras. Apenas nós dois, no meio desta neblina. Harry puxou James para um abraço apertado, escondendo o rosto no pescoço do músico. Ali, no silêncio do escritório de alta tecnologia, rodeado pela grandiosidade de Londres, dois corações que foram mantidos distantes por uma teia de mentiras altruístas finalmente encontraram o ritmo comum. James apertou os braços ao redor de Harry, sentindo que, pela primeira vez em uma década, ele não precisava mais tocar seu violino para expressar uma dor sem nome. Nas semanas seguintes, Londres começou a parecer diferente para os dois. Onde antes havia sombras de culpa, agora havia luzes de esperança. Eles foram vistos caminhando pelo Hyde Park, as mãos entrelaçadas sob o casaco de lã, enquanto as folhas de outono começavam a cair. O processo de cura foi lento. James teve que lidar com a desconstrução da imagem de seu pai, e Harry teve que aprender a não se esconder mais atrás de seus projetos arquitetônicos. Em uma noite especial, James voltou a Covent Garden.
Desta vez, ele não estava sozinho. Harry estava sentado a um piano de cauda que fora transportado para o centro da praça como parte de um evento cultural de inverno. A multidão se reuniu, furiosa com a dupla. O ar estava gelado, e a respiração deles formava pequenas nuvens de vapor. Você está pronto para terminar o que começamos em Cambridge? Eu estive pronto por 10 anos, James. Harry tocou a primeira nota, um acorde profundo e vibrante que pareceu ressoar nas pedras antigas da praça. James posicionou o violino e, quando o arco tocou as cordas, não era mais uma melodia de perda. Era uma sinfonia de redenção. A música fluía por Londres, subindo pelas chaminés, atravessando as pontes e ecoando nos corações de quem parava para ouvir. Não era apenas música, era a prova de que, mesmo quando o passado tenta nos enterrar, o amor é a única estrutura que nenhuma negligência humana pode derrubar. Quando a última nota se dissipou no ar frio da noite, não houve aplausos imediatos. Houve apenas o silêncio reverente de uma cidade que acabara de testemunhar um milagre. Harry levantou-se do piano e caminhou até James. Sob os olhares dos londrinos e o brilho das luzes de Natal que começavam a ser montadas, Harry inclinou-se e beijou James. Foi um beijo que selou o fim de uma era de dor e o início de um futuro onde os segredos não teriam mais lugar. Nós conseguimos, Harry. A música acabou. Não, James. A música está apenas começando. E assim, sob o céu de Londres que tantas vezes testemunhou tragédias e triunfos, dois homens provaram que a verdade, por mais sombria que seja, é a única luz capaz de dissipar o mais denso dos nevoeiros. O passado não os impedia mais, ele se tornara o solo sobre o qual eles construiriam algo indestrutível. Harry e James não eram mais reféns de uma história escrita por outros, eles eram, finalmente, os autores de seus próprios destinos. Em um reencontro inesperado nas ruas nubladas de Londres, Harry e James precisam enfrentar uma teia de mentiras e sacrifícios que durou uma década. O amor deles será forte o suficiente para sobreviver à revelação de que a pessoa que James mais amava foi a causa de sua ruína? Uma história emocionante de perdão, música e destino, no melhor estilo dorama, onde cada encontro é uma chance de consertar o que o tempo quebrou.